lúpus é uma doença inflamatória crônica sistêmica. Isso quer dizer que ele provoca inflamação em vários tecidos e células do corpo, como a pele, as articulações juntas, os rins, sistema nervoso. As causas exatas do lúpus não são conhecidas. O que a gente sabe é que existe uma anormalidade no sistema imunológico em que este passa a reconhecer e agredir, atacar células e tecidos do próprio organismo. Isso é uma disfunção, porque o sistema imunológico, normalmente, ele é feito para reconhecer e atacar bactérias, vírus, toxinas, agentes externos. Esse fato do sistema imunológico passar a atacar o próprio organismo é denominado autoimunidade. E o lúpus é uma das mais eloquentes enfermidades que representam um conjunto de doenças autoimunes. Os principais sintomas envolvem a pele, as articulações, os rins e o sistema nervoso central. Na pele você pode ter manchas vermelhas em várias regiões, principalmente naquelas expostas ao sol. Algumas pessoas com lúpus exibem reação de muita vermelhidão depois de uma exposição a um pouquinho de sol, uma reação desproporcional, que a gente chama de fotossensibilidade. Outros podem ter dor e inchaço nas articulações. Com relação aos rins, pode-se observar prejuízo da função do rim, que se caracteriza por urina muito espumosa, pressão alta, inchaço generalizado. No sistema nervoso, pode haver quadros parecidos com derrames cerebrais, ataques epiléticos, convulsões, paralisia de nervos periféricos, entre outros. Uma característica interessante no lúpus é que há períodos de muita atividade da doença, com muitos sintomas e sinais, e outros que a gente chama de inatividade. Parece que a doença adormeceu, foi embora, e pode depois voltar. O lúpus não tem qualquer evidência de que seja uma doença transmissível contagiosa. Você não corre o risco de pegar lúpus se tiver contato com outra pessoa com lúpus. A gente tem evidências de que fatores ambientais podem contribuir para desencadear o lúpus em indivíduos que têm uma tendência, uma predisposição. E por falar em tendência, sim, o lúpus tem um componente genético hereditário. Parentes do primeiro grau de pacientes com lúpus têm uma maior chance de desenvolver o lúpus do que a população geral. Mas essa tendência, ela é fraca, não é muito forte, de modo que uma pessoa que seja parente de um lúpico, de uma pessoa que tenha lúpus, não precisa ficar preocupadíssima, apenas uma pequena, maior chance de ter a doença. Exames para auxiliar no diagnóstico de lúpus tem alguns de natureza imunológica e outros não imunológicos. Entre os não imunológicos, a gente tem exames de rotina, como o hemograma, o exame básico de urina, a pesquisa de proteína na urina, a creatinina e ureia, que medem a função renal, exames desse tipo, que avaliam órgãos. E entre os imunológicos, os principais se referem a autoanticorpos. Como eu havia dito, o lúpus é uma doença considerada autoimune. Você tem o sistema imunológico atacando o próprio organismo. E um dos marcadores disso são anticorpos voltados contra o próprio organismo, chamados autoanticorpos. A triagem desses autoanticorpos é feita por um teste chamado FAN, que é uma sigla para fator antinúcleo. O FAN, ele sendo negativo, praticamente você exclui a possibilidade de um lúpus eritematoso sistêmico. É muito difícil um paciente com lúpus ainda não tratado não ter um FAN positivo. Por outro lado, um FAN positivo não afirma definitivamente o diagnóstico de lúpus. Pelo contrário, várias outras doenças podem ter FAN positivo. Até uma certa parcela da população normal pode ter o FAN positivo. Então, é importante, frente a um FAN positivo, que o médico vá procurar saber que tipo de anticorpo está presente
e se isso encaixa bem com os demais sinais e sintomas do paciente. Alguns autoanticorpos específicos para lúpus existem, por exemplo, anti-DNA nativo, anti-SM, anti-proteína P ribossomal. Ainda na área imunológica, utiliza-se a dosagem do complemento sérico, que são proteínas que existem no soro, que nas fases ativas do lúpus eritematoso costumam estar bastante rebaixadas. Em estudos em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, nós mostramos que boa parte das pessoas que têm FAM positivo, mas não tem nenhuma evidência de doença autoimune, tem, na verdade, anticorpos contra uma proteína chamada LEDGF-P75. É um nome esquisito, mas é apenas uma proteína, vamos falar dela como LEDGF. Por outro lado, pessoas com lúpus praticamente não têm anticorpos contra essa proteína. Assim, uma pessoa que tem um FAM positivo e o único anticorpo presente é anti-LEDGF, tem mínima possibilidade de ter lúpus ou outra doença autoimune. Para ajudar o clínico nessa situação, nós desenvolvemos recentemente um teste específico para pesquisar o anticorpo anti-LEDGF. Esse teste não deve ser pedido para qualquer caso de FAM positivo. Como eu havia dito anteriormente, há vários padrões diferentes de FAM. E somente o padrão nuclear pontilhado fino denso é que se correlaciona com anticorpos anti-LEDGF. Então não adianta pedir esse teste para pessoas que têm um FAM positivo com outros padrões. Um outro cuidado é que, acima de tudo, vem o critério clínico. Então, por exemplo, um paciente que tenha forte evidência de lúpus, preenchendo vários critérios, e o único anticorpo é um anti-LEDGF, nós não podemos excluir o diagnóstico baseado nesse achado. Sim, houve bastante progresso no tratamento do lúpus. Há uma crescente variedade de medicamentos que têm a capacidade de controlar, de modular o sistema imunológico, de modo a melhorar os sintomas do lúpus e os sinais. Hoje, uma pessoa que tem lúpus pode perfeitamente planejar uma vida normal, casar, desenvolver sua carreira profissional e tudo mais. Mas tem um detalhe, para isso é importante que o paciente seja bastante disciplinado, que ele estabeleça uma parceria com o médico e haja uma total obediência aos prazos, ao comparecimento às consultas, a colher os exames no tempo devido e, sobretudo, a tomar a medicação da maneira como foi prescrita. O lúpus eritematoso sistêmico, ele é uma doença crônica e requer cuidados prolongados. E assim, pode-se assegurar que o paciente tenha uma vida de boa qualidade, podendo tocar em frente todos os planos que teve ou tinha antes de adquirir a doença.